Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a Oração na Vida Cristã, programa sobre a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre a confiança filial, que é um requisito básico para que nossa oração seja frutuosa, seja onipotente e seja atendida sempre por Deus Todo-Poderoso, suplantando assim as duas grandes tentações na oração, que são a falta de fé e a assídia, a preguiça, ambas motivadas quase sempre pela presunção de nós acharmos, que nos leva a achar que somente nós somos capazes de resolver os problemas e que Deus é um mero coadjuvante, Deus é um acidente, é uma ajuda sim, mas não é tão importante, não é tão necessária. É ajuda que eu vou pedir somente se eu não conseguir resolver sozinho meus problemas. Por que nos lamentar por não sermos atendidos? Essa é a pergunta que o Catecismo da Igreja Católica faz e cuja resposta é ele mesmo dá, mas em forma de pergunta. Às vezes a melhor resposta é uma outra pergunta. É como se, respondendo perguntando, você devolve o abacaxi para quem está perguntando para você. Vamos ao texto. Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus, ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Em compensação, temos a pretensão de ver o resultado de nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva à oração? Um meio a utilizar ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É interessante. É uma pergunta um pouco irônica, desafiadora para nós. Então, o contexto é, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Ele pelos benefícios que Ele nos deu. Louvor e agradecimento. Mas a gente às vezes se preocupa pouco em perguntar para nós mesmos, será que aquilo que eu estou pedindo a Ele, não estou tratando de louvor e agradecimento, que são duas modalidades de oração, duas formas de oração, mas a oração de petição, ou seja, de súplica por mim e de intercessão pelos outros, aquilo que eu estou pedindo é ou não agradável a Deus. Depois, outro problema sutil. Temos a pretensão de ver o resultado de nosso pedido. O presunçoso pede a Deus, não diz dessa forma debochada, mas é como se dissesse, eu tenho hora para o Senhor me atender, viu? Eu não costumo ser contrariado não quando eu estou pedindo. O Senhor então trate de me atender, viu? Aí com essa forma pedante, petulante, o seu pedido não é atendido, aí se frustra. Aí fica indignado. Então, duas perguntas que a igreja faz nesse parágrafo. Qual é a imagem de Deus que nos motiva a oração? O texto não diz, mas eu digo. Você pensa que Deus Pai é o quê? É um parceiro seu? Você pensa que Deus é um agente de supermercado, com devido respeito? Mas não vai, ô menino, traga aqui tal coisa. E traga logo, porque minha vida é muito cheia. Deus é para você um meio a utilizar? Ou seja, Deus é um objeto, Deus é um acidente, Deus é um mero instrumento, ou é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? O Pai a quem você deve se dirigir com humildade, com simplicidade, com perseverança, com confiança, com reverência, com submissão, e com a disposição de aguardar na esperança, entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele agirá, e os desejos do teu coração ele atenderá, diz o Salmo. Deus é teu capacho ou é teu Deus? Deus é teu instrumento, teu empregado ou é teu Deus?